Only me. Only me. All things are only me. Oh, there be all things are only. Momento de meditação. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. Cristo no meio dos tristes e abatidos. Nós lemos no Santo Evangelho de segundo São Mateus, capítulo 28, versículo 7. E o profeta de Deus para esta era, o irmão William Mário Brana, na mensagem: Ide e dizei aos meus discípulos, no parágrafo 123 em diante. Havia dois, um chamado Cefas, e assim por diante. Eles estavam a caminho de Emaús, e eles estavam indo com os corações partidos e entristecidos, e eles estavam indo falando sobre isto. Oh, quão ruim era! E de repente alguém saiu dos arbustos, um homem comum, não altivo ou qualquer roupa diferente. Ele se vestia como o restante dos homens. Ele usava seu cabelo e sua barba exatamente como o restante deles usava. Ele não era diferente. Ele não fazia nenhuma grande diferença. Sua vida provava suas credenciais, o que ele era, e é assim que Deus deseja que
que nossa vida seja nossas credenciais. Isto é certo. E então ele começou a andar. Ele disse: irmãos, por que estão tão tristes? E a respeito de que conversam? Oh, eu gosto demais disto. Ora, eles disseram: és tu desconhecido por aqui, Senhor? Ora, ele disse: todo o país está dilacerado, e aqui estamos. Ele disse: estamos em nosso caminho, voltando para casa. Ele disse: ora, Jesus de Nazaré, o profeta, nós pensamos com certeza que ele seria, quando ele veio, que ele seria o rei de Israel, e agora ele está morto. E eles o enterraram e traspassaram-lhe o coração, e o reconheceram, e disse: este é o terceiro dia desde que tudo isto aconteceu, desde que ele foi morto. E disse: algumas mulheres foram até a sepultura e tiveram uma visão de anjos, e voltaram e disseram que ele estava vivo. Porém, disse: nós não podemos crer naquela história, nós simplesmente continuamos. Então, descendo por ali, ele disse: nécios e tardos de coração, vede, por não credes em tudo que os profetas disseram a respeito de Cristo, como ele deveria padecer e ressuscitar novamente no terceiro dia. Bem, quão indolentes sois vós! Observe quão lindo, que coisa! Veja isto: Cristo no meio dos tristes e abatidos. É aí onde ele vai, no meio dos que estão tristes e abatidos. Eles estavam passando pela hora mais escura que já tinham visto. Todas as suas esperanças tinham terminado. Eles tinham sido colocados para fora da igreja, das sinagogas, porque eles criam nele, e agora ele, em quem eles haviam confiado, estava morto. E algumas mulheres tinham vindo com uma historinha de uma certa visão. Elas tinham visto alguns anjos para dizerem a seus discípulos que ele se encontraria com eles na Galileia. Mas, eles não podiam crer naquilo. Eles estavam tristes e abatidos, chorando, e ali o amável Jesus apareceu no meio dos abatidos. Outra coisa, era a primeira manhã de Páscoa, Jesus, a ressurreição de toda a vida, estava vivo no meio da primavera e no meio do canto dos pássaros, no meio do desabrochar de novas flores. O Jesus ressurreto estava na primavera, também vindo da ressurreição. Como ele andou por ali com eles e começou a falar com eles, lhes disse: bem, agora vocês deviam crer no que os profetas disseram. Vocês deviam crer que todas as escrituras que foram escritas a respeito de Cristo, como ele devia sofrer e ressuscitar no terceiro dia, e assim por diante. Bem, eles estavam abatidos demais, e após algum tempo, depois que ele começou a falar, havia algo a respeito deste homem
que falava um pouquinho diferente dos outros homens. Ele não era do nível habitual dos homens. Havia algo nele que parecia ter uma sinceridade profunda. Havia algo nisto que tinha um significado, e ele começou a explicar sobre as Escrituras. Ele era um ensinador das Escrituras, de como que os profetas disseram que Cristo morreria e ressuscitaria novamente no terceiro dia. Como seus corações começaram a arder dentro deles, algo estava acontecendo. E quando eles viajavam, eles conversavam através do dia. Agora eles estavam à distância de mais ou menos alguns estádios, cerca de 1,5 milhas de Jerusalém, onde eles estavam indo, andando devagar, bem com o próprio Cristo ressurreto, e não sabiam disto. Quantas vezes tem ele se assentado no barco com você? Quantas vezes ele esteve com você nas horas de suas provas e problemas e você não reconheceu? Quantas vezes ele estava no volante quando você quase foi morto naquele acidente, ou apenas evitou aquele acidente ou algo assim, e você não reconheceu que era ele? Como ele estava com você quando o barril estava vazio e a botija estava vazia e não havia nada para as criancinhas. Como que aquele homem chegou e colocou aqueles alimentos bem na porta, seja lá o que fosse, aquele era Cristo. Ele está vivo hoje, ele não está morto, mas ele vive. Encontrando-me há poucas manhãs atrás com um médico muito ateu em Louisville. Eu fui ali depois de chegar da África. Eles estavam me examinando para a ameba. Ele disse: Reverendo Brana, ele disse, e o senhor crê naquela tolice? Eu disse: sim, senhor. E ele disse: o senhor quer me dizer que crê que aquele homem ressuscitou dos mortos? Eu disse: sim, senhor, eu creio. E ele disse: como o senhor pode provar que ele ressuscitou dos mortos? Eu disse: eu posso provar que ele é o Cristo ressurreto. Como pode ele? Eu disse: ele vive em meu coração. É assim que eu sei que ele ressuscitou. Aqui dentro, ele me transformou de um pecador para um cristão. Ele mudou minha natureza, ele mudou minhas atitudes, ele mudou tudo que havia em mim. Ele me fez uma nova criatura. Portanto, eu sei pessoalmente que ele ressuscitou dos mortos. Ele disse: eu creio que ele morreu. Eu disse: eu creio também, mas ele morreu, sim, mais do que isto, ele ressuscitou dos mortos, e hoje ele vive dentro de nossos corações. É por isso que somos felizes e podemos cantar. É por isto que podemos mencioná-lo aqui há não muito tempo atrás. Jesus Cristo, o Filho de Deus, fez um grande milagre para mim em minha própria vida.
Ele tem feito milagres por você, Ele anda com você diariamente, Ele anda com cada crente. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não importa o que aconteça, Cristo ainda vive e reina hoje no coração humano. É por isso que, como diz a história, você observe, a cada manhã nós levantamos enfadados e saímos. Bem, estou meio adormecido e assim por diante. Não é de se admirar que tenhamos pressão alta e diabetes e tudo mais. Observe um pequeno sabiá, ele levanta a cada manhã, a primeira coisa que faz é virar sua cabecinha em direção aos céus e começar a cantar com todo o fôlego que tem. Nunca se viu nenhum deles com pressão alta, andando com muletas, com diabetes. Disse um pequeno sabiá, disse uma vez, disse: bem, qual será o problema? Disse: com estas pessoas, estas coisas e criaturas que se chamam de seres humanos. Disse: ora, eles devem ser tão tristes. Talvez eles não tenham um Pai celestial como nós temos, que cuida de nós. Certa noite, realizando uma reunião aqui na Igreja Batista de Milton, quando eu era o pastor lá, eu estava indo para casa com um velho amigo meu para ficar a noite toda, e eu costumava observar, quando eu passava, havia um rouxinol assentado no arbusto de cedros ali. A noite toda ele cantava com todo o fôlego que tinha, o mais alto que podia cantar, de modo que eu pude compreender, porque os pássaros cantam quando o dia amanhece. Eu posso imaginar que a luz do sol batendo neles o faz cantar. Mas o que faz aquele rouxinol cantar? Então eu peguei um livro e comecei a ler sobre o rouxinol. Eu vim a descobrir que o rouxinol, o que o faz cantar é que ele observe os céus, e todas as vezes que ele pode olhar e ver as nuvens se moverem para trás e ver uma estrela, um raio de luz, ele começa a gritar e cantar com todo o fôlego que tem. Por quê? Porque ele sabe que o sol está brilhando em algum lugar. Ele está falando à terra que o sol está brilhando em algum lugar. Irmão, irmã, desde que no fundo do meu coração, através das nuvens negras de tormenta e provas e problemas, se eu puder sentir o Espírito Santo atravessar de vez em quando e me dar uma bênção, eu sei que o poder de Deus continua vivo e reina em alguma parte. Isto é certo. Se eu puder perguntar àquela estrela da manhã, o que faz você brilhar aí em cima? Por que você está brilhando? Ela diria: não sou eu que estou brilhando, irmão Brana. Se a estrela pudesse falar, é apenas o sol brilhando em mim que me faz brilhar. E é assim que é com cada homem que é crente em Jesus Cristo, que está escondido nele,
não é você brilhando, é o Espírito Santo brilhando em você, que dá a você esta esperança e este gozo da ressurreição. Eu costumava dizer, falando aqui sobre uma velha fonte da qual eu costumava beber, ela borbulhava e saltava, e saltava e saltava ao redor de Milton. Eu queria saber por que aquela fonte saltava. Então um dia eu me assentei ali e conversava com ela. Imagine um homem conversando com uma fonte, mas eu estava falando com a natureza, o qual fez a fonte, e eu quis saber o que te faz tão borbulhante, tão saltitante. É porque as crianças vêm aqui e bebem de você, ou eu bebo de você, ou algo assim? Se a fonte pudesse responder, ela diria: não, Billy, não é porque você bebe dela, não é porque alguém bebe de mim, é algo bem baixo de mim aqui que me impulsiona e me faz borbulhar e saltar e me comportar assim. E é assim cada homem ou mulher que é nascido do Espírito de Deus. Não é você, não é a emoção humana, é por causa da ressurreição ou do poder de Deus que está naquela vida humana e está compelindo para a vida eterna, movendo para a vida eterna. Algo aqui, você não poderia ficar quieto se você quisesse. Existe algo dentro de você. Quando Jesus veio, entrando em Jerusalém, eles cortaram palmas e começaram a gritar e clamar e a se comportar assim. Alguns daqueles fariseus cerimoniosos disseram: faça com que se calem. Ora, eles nos dão arrepios. Oh, como aquelas pessoas gritam e se comportam. Ele disse: se eles calarem, as rochas imediatamente clamarão. Algo tem que vir. Quando a vida chega no meio da morte, há uma ressurreição. É obrigado a ver. E quando a vida que está em Jesus Cristo chega no túmulo, onde nossos queridos estão dormindo, haverá uma ressurreição. A vida e a morte não podem habitar juntas, nem um pouco mais do que as trevas e a luz do dia. Tão logo que as trevas, quando a luz do dia chega, ela faz com que as trevas se vão. A luz do dia tem que brilhar, não importa o que acontece. Quando aquele mundo moveu ali ao redor, na frente daquele sol, tem que aparecer a luz do dia, tem mesmo. E tão certo como a eternidade, enquanto aproxima a hora da vinda do Filho de Deus, ali haverá uma ressurreição sobre este mundo, e todos os que dormem em Deus, Cristo trará consigo em sua ressurreição. Isto terá que ser assim. Não existe maneira alguma fora disto. Você tem que ter isto. E como pode você ter isto, a não ser que seja aqui? Oh, vamos dizer todos: graças a Deus pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele está no meio dos abatidos, dos tristes,
como ele estava lá com Cleófas e seu amigo, e tanto no decorrer das eras, e nesta última era da igreja, ele está ainda no meio dos abatidos, dos tristes, ele está no nosso meio. Vamos dizer graças a Deus pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.